Eu tive um sonho, esse sonho foi real demais, e graças a Deus eu passei por dentro desse sonho. Eu vi nesse sonho um grande caldeirão, e este caldeirão estava sendo agitado. Isso é um alerta para todos nós do território nacional brasileiro, que ele borbulhava, e o Senhor disse: Reginaldo, olha para este caldeirão que está a ferver. Este caldeirão está no meio dos 3 poderes. Ele já saía dali onde ele estava e tomava o centro do Brasil. A chapa vai esquentar, o caldeirão vai aumentar. Um jejum de consagração por 12 dias. A contar de hoje, dia 12. Está sendo dito aqui agora, será noticiado daqui a 24 horas, 48, 72 horas. Vai acontecer? É porque vai acontecer. Mas esses 3 meses será notícia internacional. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Então eu não vou pagar o preço, eu tenho que tocar a trombeta. Convida mais 7.000 pessoas para vir participar dessa live nesse exato momento. São 21h13, 21h13, né? Data do 12 de 5 de 2025, 12 de 5 de 2025, né? 12 de 5 de 2025, 21h13. Bem, eu tive um sonho, esse sonho foi real demais, e graças a Deus eu passei por dentro desse sonho. Graças a Deus eu passei por dentro desse sonho. Passeando eu por dentro desse sonho, eu pude bem explorar bastante esse sonho. Em ponto que não me deixou dúvida. Eu vi nesse sonho um grande caldeirão. Eu vou repetir. Eu vi nesse sonho um grande caldeirão. Eu vou repetir novamente. Eu vi nesse sonho um grande caldeirão. E este caldeirão estava sendo agitado. Quando esse caldeirão era agitado, a fogueira, o fogo que estava aquecendo esse caldeirão, era aumentado, como parecia aquela fogueira do Sedac, Mesaque e Abednego, que o rei mandou aquecer 7 vezes. E o rei mandou aquecer 7 vezes. O rei mandou aquecer 7 vezes. E esse caldeirão, ele era aquecido. Esse caldeirão, nesse sonho, ele era aquecido. Isso é um alerta para todos nós do território nacional brasileiro. Darei o sonho, darei também um pouco da interpretação. Quem tem entendimento possa interpretar. E depois o veredito daqui o Senhor determina que nós possamos levantar clamores, oração, e quem puder, segundo a sua capacidade de saúde, possa abrir um jejum. Abrir um jejum no final dessa live por 12 dias. Abrir um jejum no final da live por 12 dias. Em pró que eu vi esse caldeirão estava fervendo, e a fogueira desse caldeirão era aquecida muitas vezes, que ele borbulhava, e ele borbulhando, eu olhava para ele. E o Senhor disse: Reginaldo, olha para este caldeirão que está a ferver. Olha para este caldeirão que está a ferver. Eu olhava, estava quentíssimo, e eu procurava distanciar, com medo que as borbulhações pudessem sair daquele grande caldeirão e pudessem atingir. Então, mas eu via
perfeitamente a fogueira acesa, aquecida muito mais forte, e aquele grande caldeirão estava fervendo em território nacional brasileiro. E o Senhor mandava dizer a todos: este caldeirão está no meio dos três poderes. Este caldeirão está no meio dos três poderes. Este caldeirão está no meio dos três poderes. E ele tomava o centro do Brasil. Ele já saía dali, quando ele estava, e tomava o centro do Brasil. Eu vi claramente o sonho. Apenas eu sou um contador de sonho. Se os sonhos acontecem depois de 24 horas, depois de 48 horas, que eu venho na live e falo, aí não é comigo. O portador não merece pancada. Eu apenas estou aqui, inserido no livro de Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 5, que fala sobre o atalaia de Israel. E esse caldeirão aquecia estava no meio do centro do território nacional brasileiro. E o Senhor falava: a chapa vai esquentar, o caldeirão vai aumentar as borbulhações, e todo o território nacional tem que abrir um jejum e uma consagração. Um jejum, uma consagração por 12 dias, a contar do dia 14. A contar do dia 14. Não. A contar do dia... É do dia 13? É do dia 13? A contar de hoje? A contar de hoje, dia 12. A contar de hoje, dia 12 de 5 de 2025. A hora são 21h18. A contar de hoje, hora 21h18, do dia 12 de 5 de 2025. Uma oração e jejum. Oração e jejum. Por esta parte que eu falei, por 12 dias. Eu vou repetir. Oração, consagração e jejum por 12 dias. É necessário, amanhã, com certeza, você pode ouvir algo no jornal, na terça e na quarta. Essas borbulhações podem vir de uma maneira muito louca, muito forte. E é necessário que a gente se ponha em oração e consagração. E aquelas pessoas que podem, segundo a sua saúde, abrir um jejum, abra nesses 12 dias. É necessário para o território nacional brasileiro. Preste bem atenção. Eu vi um grande caldeirão. E esse caldeirão no sonho estava fervendo. E o Senhor dizia: vem, Reginaldo, e vê. Eu me aproximava para ver e via a fogueira que aquecia esse caldeirão fervendo de uma forma grandiosa e gigante. Grandiosa e gigante. Eu tinha medo e me afastava, porque ele estava borbulhando. Ele estava borbulhando. E aí, ele estava no meio dos três poderes. Dos três poderes constituídos em território nacional brasileiro. Depois ele saía dos três poderes e ia para o centro do território nacional brasileiro. E ele estava a ferver bastante. E o caldeirão irá ferver de uma maneira descomunal. É um negócio muito descomunal, de louco, um negócio de louco. E esse caldeirão, e alguém vai parar e vai dizer assim, replicar algumas vezes, irão dizer: nossa, esse caldeirão não vai deixar de ferver? Ou de esquentar da maneira que está esquentando? Alguém vai dizer. Esse caldeirão não vai parar de ferver? Não vai deixar de esquentar da maneira que está esquentando? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Estão deixando a gente sonhar. A corda está esticando agora internacionalmente. Os atropelos, desrespeito à Constituição, a perseguição, a instrumentalização da nossa Suprema Corte numa máquina de perseguição da oposição e da direita não poderia passar despercebido aos olhos do mundo. Alexandre de Moraes já virou notícia internacional inúmeras vezes, inclusive o Brasil já caiu no ranking de democracia e combate à corrupção devido a ações de Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Como todos sabem, está sendo discutido nos Estados Unidos a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes e toda a cadeia de comando que obedece às ordens inconstitucionais e criminosas que persegue a oposição, coloca deputados em inquéritos fictícios, inquéritos fabricados para tentar calá-los. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Hoje,
numa comissão no Congresso americano, o deputado Corey Mills fez a seguinte pergunta para o secretário de Departamento de Estado, um dos ministérios mais importantes dos Estados Unidos, que é o que fala sobre o tratamento, as parcerias internacionais. E ele pergunta para o secretário Marco Rubio sobre se haverá sanções dos Estados Unidos na lei Magnitsky, que é uma lei que basicamente impede a pessoa de ter acesso bancário. Ela não pode ter contas, eu já expliquei isso em alguns vídeos, né? É uma sanção terrível, vexaminosa e vergonhosa para qualquer um, porque é uma sanção imposta a pessoas que não respeitam direitos humanos. Fique bem claro, pessoas que não respeitam direitos humanos, que cometem crimes contra direitos humanos, elas são sancionadas justamente nesse tipo de lei. E aí o deputado Corey Mills faz uma pergunta para o Marco Rubio, e a resposta não poderia ter sido outra. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Eu fico imaginando, quando essa decisão sair, será que haverá uma festa, uma celebração no Brasil? Será que haverá uma manifestação de comemoração, porque pela primeira vez nós veremos um ato para impedir a continuidade dessa ditadura do judiciário? Eu acredito que sim. E eu acredito que deveria acontecer. Um abraço. Fala, meus queridos, fontes da esquerda, não são fontes bolsonaristas. Não. Fontes da esquerda confirmam: Alexandre de Moraes está oficialmente na mira de sanções por parte dos Estados Unidos. O assunto que antes parecia teoria bolsonarista, agora circula entre a esquerda brasileira. Circula entre a velha mídia. As análises, até mesmo dentro de setores que dizia que isso tudo é uma conversa fiada, agora está claro. Eles dizem ter fontes que o Alexandre de Moraes será sancionado. Enquanto isso está ganhando força, Moraes reage e vai para cima do Paulo Figueiredo. O jornalista que vem revelando os bastidores dessa movimentação internacional agora é alvo direto do sistema. O Alexandre de Moraes, cara, ficou completamente louco. Ele quer julgar o Paulo Figueiredo sem que ele esteja presente. Cara, que coisa de maluco. Mas é isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre agora até a velha mídia tem fonte das sanções do Alexandre de Moraes, eles que diziam que era mentira, eles que diziam que eram as coisas bolsonaristas, e também o ataque aí pra cima do Paulo Figueiredo, que vai prejudicar ainda mais o Alexandre de Moraes. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Eu tenho falado aqui no nosso canal que 2026 será o ano da nossa vitória, será a virada do jogo. Eu, você, todo o povo brasileiro, precisamos nos conscientizar que nós vamos lutar, sacrificar, porque 2026 será o ano da grande vitória. Então a gente precisa chegar a 500 mil inscritos até 2026. Traga 3 pessoas essa semana para o canal. Faça a sua parte. Vamos lutar por essa vitória. Vamos começar aqui com o vídeo do Paulo Figueiredo. Vamos lá. Nós chegamos à notícia de hoje, que o Alexandre resolveu mandar um recado pelo Estadão, dizendo que ele vai, de forma inédita, e diz o próprio Estadão, de forma inédita, me julgar a revelia, in absentia. Ou seja, me julgar sem defesa. Inquérito do Copo caminha para primeiro julgamento à revelia. Réu é neto de Figueiredo. Por um acaso, também sou Figueiredo. Então, provavelmente, ele vai nomear um advogado fictício para dar uma aparência de legalidade, que é exatamente o que fazem os regimes ditatoriais. Esse processo é todo fictício. Mas foi assim no caso do Sergei Magnitsky, o homem que deu o nome à lei Magnitsky, foi condenado depois de morto. O Sergei Magnitsky foi condenado depois de morto pelo juiz do Putin. E eu tô louco para que esse julgamento fictício aconteça, porque ele é um selo inequívoco de que o Brasil se tornou um regime ditatorial. Em qualquer lugar do mundo esse processo vai ser tornado nulo. Esse é o checkmate. Ou o Alexandre envergonha ainda mais o Supremo Tribunal Federal e cria um julgamento criminal de um jornalista à revelia,
o que não vai ter absolutamente nenhum efeito, não vai ser aceito em lugar nenhum do mundo, Interpol, nada disso, ou ele suspende o processo contra mim. Repito, cheque mate. Não há nada que você possa fazer contra mim, Alexandre. Volto à cena, hoje eu tô muito Coringa, né? Volto à cena do Batman Cavaleiro das Trevas, onde o Batman pega o Coringa e começa a espancar o Coringa, começa a rir e fala: todo o seu poder, você não tem nada contra mim. Nada. O problema é que você não está acostumado a lidar com indivíduos com capacidade estratégica, indivíduos que têm brilho, que têm valores. Então eu digo para você, Alexandre, eu vou até o final. Eu só paro igual o Sergei Magnitsky parou, morto. E mesmo assim, vai dar trabalho. Não adianta negociar, eu não sou um pobre coitado, mas eu sou, num certo sentido, um pobre coitado, um jornalista. Mas eu, da minha parte, te prometo que eu vou gastar até o último suspiro da minha vida para tornar a sua um inferno até que você saia de onde você está. E se você não sair, não tem problema. Eu queimo a floresta inteira com você junto. Talvez seja esse o destino. Talvez seja melhor. Talvez seja melhor que o Supremo Tribunal Federal inteiro queime. Talvez. Agora, se quiser seguir os instrumentos de cooperação internacional, eu também vou ter o maior prazer em apresentar minha defesa, caso os Estados Unidos me notifiquem. Eu vou adorar. Só que a minha defesa não vai ser como a do Braga Neto, com o Dr. Juca, elogiando, dizendo que vai defender os ministros, não. A minha é tiro, porrada e bomba. Não tem depoimento em sigilo, fechado, não. Meu depoimento vai ser transmitido ao vivo, para todo o Brasil assistir. Vai fazer o quê? Vai me prender? Grande bosta, Alexandre. Aqui no Chão da Questão você não manda em nada. Aqui você não vale nada. E eu sei que dói ouvir isso, mas é a vida como ela é. Vamos ver quem vai sobrar, quem vai rir por último nessa história. Aí o Paulo Figueiredo mostra, né, que fora do Xandaquistão, o Alexandre de Moraes não manda, né? O Alexandre de Moraes, ele tem medo de vir para os Estados Unidos, ele não vem mais para os Estados Unidos, ele é uma pessoa não grata. O próprio Lula, o governo Lula, orientou o Alexandre de Moraes a não vir aos Estados Unidos, porque ele seria preso. Isso de acordo com o governo Lula, né? Então, desde então, o Alexandre de Moraes, ele está cagando de medo de vir aos Estados Unidos. No Brasil, ele dá uma de machão, que ele é o cara, ele é o Deus, o tribunal é meu, né? Porque o tribunal é do Alexandre de Moraes, quer dizer, o Alexandre de Moraes que manda no tribunal. É inacreditável, né? Os outros juízes, quem são eles? São os palhaços da corte, porque o tribunal é do Alexandre de Moraes, ele é o chefe, os outros têm que simplesmente obedecer? Bom, alguma coisa assim, né? Então aí, o Alexandre de Moraes foi pra cima do Paulo Figueiredo, uma visão totalmente louca, né? Por quê? O Alexandre de Moraes, ele tá cada vez mais revoltado, porque as sanções estão cada vez mais próximas, né? Como a gente sabe. Por exemplo, o presidente Donald Trump, aquela matéria que nós vimos da esquerda, que ela é interessante, que é do maluquinho do Jamil Chad, desculpa. Governo Trump avalia sanção contra Moraes, mas alerta para o alto risco. E aí o carinha de esquerda, ele diz: fontes do alto escalão da Casa Branca conversaram na condição de anonimato com o UOL e confirmam pela primeira vez que o tema das sanções existe nas considerações do governo. A ideia sobre a mesa é sinalizar que a política externa do Trump vai combater uma suposta censura contra as redes sociais, um ponto considerado fundamental na estratégia da direita. Extrema-direita é o rabo dele. Então você vê que uma coisa interessante nesse assunto, que a gente já falou um pouco, é trazer a você que a esquerda já admite que o governo Trump ele vai sancionar o Alexandre de Moraes. Quer dizer, a sanção está preparada. O que o governo Trump, de acordo com fonte que a gente sabe que ele não tem, é que o governo Trump está se preparando para saber qual vai ser a resposta, né? E aí tem mais coisas aí sobre isso aqui, né? Essa aqui foi uma matéria que saiu essa semana também, que nós podemos colocar no contexto aqui, que ela é interessante também. Por exemplo, vamos lá. Trump coloca o Brasil na rota do combate ao Hezbollah e aliados do Irã. O governo Trump lança sua primeira ação de combate ao terrorismo na tríplice fronteira, oferecendo uma recompensa permanente de até 10 milhões por informações que levem ao rompimento dos mecanismos financeiros da organização terrorista de Hezbollah, em especial no Brasil e região. Fontes do governo brasileiro temem que essas ações possam representar o início de uma ofensiva de Trump na região, eventualmente adotando sanções. Olha só, pessoal, tá entendendo aqui o medo deles? Olha isso aqui. Fontes, já é a segunda vez que ele cita fonte. Fontes do governo brasileiro. Aqui, fonte do governo brasileiro, com certeza ele tem. Fonte do governo Trump, ele não tem. Mas do Brasil, ele tem. Fontes do governo brasileiro temem as sanções. Por que ele... essas ações, temem essas ações possam representar o início de uma ofensiva de Trump na região, atualmente adotando sanções. Então, as ações do presidente Donald Trump, que eles temem,
são sanções. Sanções a quem? Então já falamos para você. Lá na frente ele diz que o Alexandre de Moraes pode ser sancionado. Então as sanções, quando vierem dos Estados Unidos, ela vai rasgar todo mundo. Quer dizer, o governo Lula protege o PCC e não quer que o PCC seja colocado como um grupo terrorista, né? O foco é o financiamento de grupos ligados ao Irã, que nos últimos meses passou a ser alvo de medidas na Casa Branca, num esforço para asfixiar o regime de Teherã. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.